Olá, é muito bom ter você aí conosco. Nós gostaríamos de dizer a você que você é muito bem-vindo. E antes de começarmos a exposição do texto de hoje, nós temos um aviso muito importante para trazer para você. É que nós já retomamos as atividades dos cultos presencialmente. E a pergunta, quem sabe, é: como que eu faço para participar? Como que está funcionando? No nosso site, o site da igreja, você encontra todas as informações necessárias, inclusive um cadastro de inscrição, de uma forma muito simples. Você vai perceber que é muito fácil fazer a inscrição para participar das nossas programações, tanto a aula do Soma, no domingo às 10 e o culto da manhã às 11h15, quanto também no culto da noite às 18h45. E gostaríamos de dizer para você que nós temos tomado todas as providências que estão sendo exigidas pelas autoridades sanitárias, as autoridades governamentais, para que nós possamos ter a segurança em participarmos dessa programação presencialmente. Pelo fato de haver restrição com respeito a aglomerações, por isso que é necessário nós termos a sua inscrição para participação, já que o número de presentes é um número reduzido. Então fica aqui o nosso aviso para você com respeito à participação desses cultos presenciais aos domingos. Eu gostaria de considerar com você nessa manhã o texto que está em Lucas capítulo 17, e nós vamos ler o texto a partir do versículo 11, na verdade, até o versículo 19, e o texto bíblico diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Preste atenção nessa expressão. Foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, esse samaritano. Então ele lhes disse: Levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Conversando com uma pessoa que durante uma época chegou a frequentar os meios evangélicos, essa pessoa disse que passou a não crer mais nos evangelhos, consequentemente não cria em Jesus e, consequentemente, não cria mais em milagres. E um dos seus argumentos foi: Wallace, existe um modus operandi na forma de alguém, quer seja lidando com um tratamento com as pessoas, quer seja curando pessoas, atuando profissionalmente. E essa pessoa me disse: mas com respeito a Jesus, não há um padrão. Ele cura um apenas falando. Ele cura outro quando ele toca. Ele cura um cego dentro de um processo. O outro ele já cura imediatamente. Então, por isso que eu questiono, disse ele, a autoridade, os milagres e a pessoa de Jesus.
qual era o padrão para as suas curas? Ele perguntou. Queridos, a minha resposta foi: o padrão de Jesus era a cura. Uma cura perfeita, constatável, irreversível, definitiva, completa e visando o indivíduo como um todo. Esse era o padrão de Jesus. O que nós podemos ver nos evangelhos é que para cada pessoa, cada um dos corações humanos, cada ser, demanda uma provisão específica, uma provisão particular. Cada alma humana tenta definir a sua situação como única, a gente percebe isso. Quando alguém, por exemplo, diz assim: mas você não sabe pelo que eu estou passando. Então, cada pessoa tenta definir a sua situação como única. E não é possível dizer que as propostas de cura para os males do ser humano, por mais científicas que sejam, ou que procedem de qualquer viés profissional, filosófico, até muitas dessas fontes dizendo-se isentas de alguma ideologia misticista ou coisa assim. Por mais que haja essas propostas de cura para os males do ser humano, todas essas propostas se relativizam diante da ação da graça de Deus, que a tudo toca, que toca o ser humano como um todo e restaura, traz e restabelece a vida no ser humano. E pode ser, na maioria das vezes, que esse ser humano esteja numa situação deplorável, uma situação quase que improvável para encontrar soluções, respostas. Mas, pelo toque do Senhor, pela sua graça, Ele chega ali, nesses males do coração do homem. Pessoas estão pateando a porta de entrada para consolo da alma, para encontrar sossego, para libertar-se de culpa, para se desimpedir, para poder amar de novo, sentir de novo, para que os sistemas de raciocínio que operam dentro de si possam ser vencidos, quando até mesmo nós percebemos esses sistemas querendo conduzir a pessoa para a autodestruição, para a destruição de si mesmo, tirar a própria vida. A psicologia de Jesus era muito simples. Bastava que ele estivesse ali, que aquela pessoa, com todas as suas mazelas, todos os seus percalços, desesperanças, fosse saciada e alcançada plenamente. E como resultado disso, se voltasse para Ele, retornasse para Jesus, consciente da sua satisfação e da sua necessidade de ter a Jesus por perto. Infelizmente, o que a gente pode perceber é que alguém pode passar ali 5, 10, 15 anos repetindo toda uma cartilha de religiosidade. No entanto, essa pessoa continua ruminando seus bagaços de alma, demonstrando que nunca se saciou na verdade de que a graça de Deus é suficiente para a vida. Aliás,
quando nós olhamos um texto como o Salmo 63, 6, nós lemos o seguinte: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam e a ti bendirei. É isso que esse texto está dizendo, a tua graça é melhor que a vida. Resultado? Meus lábios te louvam, a ti bendirei. Tu és o digno, o único digno de toda a adoração. Então, olhando para um texto como esse, Salmo 63, nós podemos dizer que nada do que existe na vida nos dá contentamento, satisfação, suprimento, como encontrados na graça de Deus. O nosso texto de exposição de hoje é o texto de Lucas capítulo 17. E aquela história registrada ali, que nós lemos no início, não fala apenas de gratidão, senão esse texto teria uma compreensão muito restrita, seria muito reducionista olharmos para esse texto e dizer que esse texto fala de gratidão. Nós sabemos que esse ano tem sido muito difícil para muitas pessoas. Quem sabe, muito difícil para você que está ouvindo a mensagem desse texto. Mas há algo que deveria ser o elemento motivador e que preenche o nosso ser. Cristo é a concretização da esperança. A vida sem o toque da graça se torna uma vida miserável, infeliz, sem um fator motivador de gratidão, de adoração. Até porque a graça de Deus ela é inesgotável e não sofre com crises de escassez, não sofre com crises de reclusão, ela é inesgotável. Então o que eu gostaria de considerar com você nesse dia é olhando para esse texto e vendo que 10 leprosos têm a oportunidade de experimentar restauração. Não apenas experimentar cura, mas experimentar restauração. E desses 10 leprosos, o texto diz que apenas um deles volta, desejoso de se agregar ao Senhor, de estar com Jesus. Então esse texto tem muito a ensinar sobre o valor da graça de Deus diante de uma situação miserável, de iminência de desfalecimento. Então eu quero destacar com você algumas verdades sobre o alcance da graça de Deus em situações de crise, onde pessoas se encontram muitas vezes sem qualquer esperança a mais. Em primeiro lugar, o que nós podemos ver nesse texto é que a graça de Deus desperta o interesse em buscar a Deus. O fato do ser humano ir em direção a Deus é um efeito produzido por graça. Deixa eu lembrar com vocês, versículos 11 a 13 de Lucas 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Esse texto é um daqueles textos nas Escrituras onde podemos aprender que a manifestação da graça de Deus abre os nossos olhos para os motivos de irmos em direção ao Senhor. É a graça de Deus que desperta em nós essa esperança de encontrar a Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Então, em primeiro lugar, olhando para esse texto, nós devemos nos ater à descrição sobre quem eram aqueles homens. O texto faz questão de dizer que eram 10 leprosos. Não eram apenas 10 caminhantes.
Não eram aqueles andarilhos à beira de estrada. Não eram apenas pessoas em condições de rua. O texto os escreve como leprosos. Isso faz uma enorme diferença para a nossa compreensão por causa das tradições e práticas na comunidade israelita. Os leprosos, naquele contexto, naquela época, eram marginalizados. Eles viviam numa situação deplorável. Enfermos do físico, devido à sua insensibilidade de sentidos, o que essa doença provoca. Havia feridas no seu corpo, alguns poderiam se encontrar em estado grave, então muitos deles, a maioria deles, se escondiam. Eles eram intocáveis, inacessíveis. Isso os separava da sociedade, dos amigos, da família. Eles perdiam os direitos como cidadãos, como indivíduos, até porque a identidade deles, e esse texto é uma prova disso, uma evidência disso, a identidade deles era vinculada à doença. O texto diz que não estavam ali 10 homens, 10 pessoas, eram 10 leprosos. Tal era a gravidade da situação deles que a identidade deles ficava vinculada à sua enfermidade. Agora vejam, o texto diz que eles estavam na divisa, diz aqui o versículo 11, na divisa entre Samaria com a Galileia, num pequeno povoado. E de novo, essa é uma expressão muito reveladora. Eles viviam na divisa, nem lá, nem cá. Estavam destinados a ficarem na divisa, demonstrando com isso uma dificuldade com a identidade que eles tinham. Não sabiam a quem pertencer. Permaneciam à distância, o texto diz. O texto diz que eles pararam de longe, aqui no versículo 12. Ficaram num povoado e ficaram de longe. Principalmente quando ali estava passando alguém que era conhecido como um mestre. E, de novo, naquele contexto, só essa qualificação já dizia que era alguém respeitável. E muitas vezes Jesus era visto apenas assim, como um mestre. Então, o que nós temos aqui nesses primeiros versículos é um quadro muito triste. Nós podemos perceber pelo menos 2 fatores sobre a vida sofrida e que nos chama muito a atenção nesse texto. Quais são esses 2 fatores? Primeiro, por uma ironia, esta é uma realidade em que as próprias convicções se encontram comprometidas. O texto diz que eram 10 leprosos, sendo um deles samaritano. E uma pergunta que cabe aqui é, mas os judeus não viviam em hostilidade com os samaritanos e vice-versa? Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não andavam juntos, não ficavam juntos. Eles não tinham uma convivência pacífica. Ali, eles estavam juntos. Como que dizendo, o que mais importa? Era uma comunidade onde eles se bastavam. Até porque eles se reuniam em torno de algo em comum.
ainda que fosse o sofrimento em comum. E apesar de tudo, com todas aquelas limitações, eles transpuseram algumas barreiras e eles se identificavam, o sofrimento os unia. O que adianta dizer que eu venho de uma linhagem israelita, de uma linhagem nobre? O que adianta bater no peito se a minha situação é igual àquele que está ali, a quem eu olho com tanta hostilidade? Um segundo aspecto que nos chama a atenção aqui é que o que nós temos aqui é uma representação do que o sofrimento é capaz. Sofrimento faz com que as pessoas deixem de lado algumas questões por puro tradicionalismo, por puro legalismo, devido ao fato de dividirem as mesmas lutas, as mesmas cargas eles levam, os mesmos fardos. Olhavam um para o outro de igual para igual. Ali não havia quem era o israelita, quem era o judeu, quem era o samaritano. Eles estão como iguais, porque partilhavam do mesmo sofrimento. Então, traduzindo para a nossa condição, seres humanos, esse é um quadro que deve nos fazer olhar um para o outro com esta consciência. Nós temos as mesmas carências como seres humanos. Não importa a linhagem, não importa a formação, não importa a condição social. Nós compartilhamos das mesmas carências, de sermos tocados pela graça de Deus. A graça de Deus precisa nos alcançar. O que é que nos dá esperança? O que é que lhes dá esperança? Somente quando Jesus faz parte daquela cena. Até ali, Jesus não estava em cena. Mas eles passam a ter a esperança porque Jesus fez parte daquela cena. Até ali o cenário era deprimente, era triste, era desumano. Até que Jesus surge a caminho de Jerusalém. E mais do que Jesus passar por províncias, por cidades, por ruas, por casas, Jesus passa pelo caminho onde as pessoas estão. Jesus passa onde as pessoas estão nos seus estágios de vida mais degradantes. E Jesus transforma as pessoas e transforma as relações desta pessoa com a vida. É isso que o Senhor é capaz de fazer. Vejam, quando no versículo 13 o texto está dizendo, gritavam em alta voz. Uma outra versão diz, e clamavam. Quando eles sabem e veem que o Senhor Jesus está passando, eles vão ao encontro de Jesus e reagem contra a própria situação. Uma situação, de novo, miserável. Eles reagem contra a inexistência de esperança que habitava até ali. Então eles vão, eles clamam, mas eles pedem o quê? O que eles pedem a Jesus? Tem piedade de nós, tem compaixão, tem misericórdia de nós. É uma forma como essa expressão pode ser compreendida. O que eles pedem? Misericórdia. Eles pedem compaixão. Eles não reivindicam um estado melhor. Eles não cobram pelo estado em que eles se encontram. Eles não reclamam direitos.
Eles não apresentam um currículo que tiveram no passado e que é injusto eles estarem assim, naquele momento. Eles clamam por misericórdia, por compaixão. E queridos, essa é a visão com a qual a graça de Deus trabalha. Nós estamos numa situação miserável por causa da nossa pecaminosidade, necessitamos desesperadamente de misericórdia da parte de Deus e precisamos reconhecer isto. Essa aproximação, eu diria que retrata, emoldura o quadro do que somos e qual atitude que deveria estar abrigada em nosso coração quando nós nos aproximamos do Senhor. Nós vamos em direção a Jesus, levando as nossas mazelas, levando os nossos pedaços, clamando por compaixão, porque esperamos que Ele haja, porque Ele derrama graça. Deixa eu lembrar com vocês aqui o texto que está em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13. E esse texto diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, frisando aqui, ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, nesta vida presente. E nesta vida presente, versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse é um dos textos que nos mostram que aqui nós temos o estímulo de que a graça de Deus gera um coração continuamente desejoso de buscar ao Senhor. O texto diz, educando-nos. Ela nos ensina, o versículo 12, nos ensina hoje a vivermos no presente século, na presente era. Então a graça de Deus, ela não é referência para nós apenas lá para o ato da nossa salvação. Lá atrás, naquele momento, quando nós fomos convertidos ao Senhor, convertidos ao Evangelho. Mas a graça de Deus continua sendo o recurso de saciedade. Porque, como nós vimos lá no início, no Salmo 63, ela é melhor do que a vida, ela faz da vida melhor. Então, quando somos alcançados pela graça de Deus, nós passamos a olhar para Deus com essa perspectiva. Passamos a olhar para nós mesmos, conscientes da nossa pecaminosidade. E também passamos a olhar para o outro dessa mesma forma, que somos iguais em termos de natureza humana e necessitamos do toque da graça. Mas em segundo lugar, o que eu quero ver com você nesse texto, é que é pela graça de Deus que nós somos capacitados a andar por fé. A graça de Deus que nos ensina a andar por fé. Vamos continuar a leitura aqui em Lucas capítulo 17, os versículos 14 e 15. E o texto diz, ao vê-los, ele disse, Jesus, ao ver aqueles 10 leprosos, então ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Vamos prestar bem atenção em algumas expressões que vemos aqui nesse texto. Primeiramente, no versículo 14. O texto está dizendo que aqueles 10 leprosos, ainda que de longe, se aproximaram de longe, clamaram a Jesus, pedindo misericórdia, pedindo compaixão. E o versículo 14 diz que Jesus, vendo-os, ao vê-los, Jesus disse.
O que é que nos chama a atenção na construção desse texto? O que é que nos chama a atenção nesse relato? Quando Jesus está passando próximo a eles, eles clamam em alta voz: tem compaixão, tem misericórdia de nós. Agora, o verbo que nós pressupomos que deveria acompanhar o ato de clamar, o ato de gritar ou falar em alta voz, seria ouvir. Eles clamaram, então Jesus os ouviu. Eles gritaram em alta voz, então Jesus ouviu. Então o texto, quem sabe, diria, então Jesus os ouvindo, mas o texto está dizendo, ao vê-los. Queridos, não percam o valor dessa expressão. Eles clamaram e o texto diz que Jesus os viu. Por que a utilização dessa palavra? Porque, pela perspectiva da graça, o Senhor nos vê. Nos vê na situação em que nós nos encontramos. Por pior que possa parecer. Nós somos enxergados. Deus volta-se para nós e nós somos buscados. Eles clamaram, eles levantaram a voz, em alta voz clamaram a Jesus e Jesus os vê. Uma outra questão importante nesse quadro que nós vemos aqui nesse texto. Quando eles foram curados, o texto está dizendo que enquanto eles iam, como diz aqui no versículo 14, enquanto eles iam. É interessante que Jesus não os curou imediatamente. Jesus deu-lhes uma ordem que exigia uma atitude. Jesus lhes deu um comando que exigia uma atitude. E essa atitude é chamada de fé. Qual foi o comando que o Senhor Jesus disse? Vão mostrar-se aos sacerdotes. Eles saíram da presença de Jesus sem ainda terem visto a cura da sua lepra. A tradição estabelecia que se alguém se dizia curado de alguma enfermidade, deveria procurar o sacerdote, para que este pudesse atestar a cura. E ali ele questionaria a pessoa com algumas perguntas, examinaria o indivíduo, quem sabe chamaria alguns outros, e sendo constatada então a cura, aquela pessoa curada receberia algumas instruções para o oferecimento do sacrifício de gratidão ao Senhor e entraria num processo de reintegração na sociedade. Jesus dá uma ordem, Jesus dá um comando, que eles saíssem da presença de Jesus e procurassem os sacerdotes. Jesus não temia que uma cura não tivesse sido perfeita. Jesus está dizendo, vão lá, sigam o que a lei diz, mostrem-se aos sacerdotes. Eles clamam a Jesus por compaixão. O texto diz que além de ouvi-los, Jesus os vê, manda que eles procurem os sacerdotes para que os sacerdotes pudessem testemunhar, para que eles fossem testemunhas de uma ação de Deus
de um Deus que olha, que atende, que se importa com as pessoas. E se importa com as pessoas nos seus estados miseráveis. Percebem? A intenção do Senhor Jesus não apenas como um cumprimento de lei, mas para que alguns resistentes e hostis a Ele pudessem testemunhar aquilo que Deus estava fazendo. Agora vamos imaginar um pouquinho aqui a cena. Imagine aqueles 10 leprosos. Como é que é? A gente tem que ir e dizer que foi curado, mas saindo daqui agora, ninguém ainda foi curado. Não sabemos se houve esse questionamento, o texto nos diz, parece que não houve esse questionamento, que eles imediatamente fizeram o que Jesus estava dizendo. E aí, o que é que nós temos a oportunidade de aprender com isso? Oportunidade de aprender a viver por fé, isto é, confiar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus estabelece, e não naquilo que se vê. Aprender a desistir das nossas intuições, não nos deixarmos controlar por sentimentos, trabalhar para desalojar dúvidas, para destronar aqueles raciocínios travestidos de espiritualidade, no entanto, só religiosidade que existe naquele coração. Então nós queremos nos firmar mais nessa verdade, isto é, andar por fé. Nos coloquemos no lugar daqueles 10 leprosos recebendo esse comando. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Mas, Senhor, parece que isso não faz sentido. Isso não bate com o que nós vemos agora. O Senhor quer nos envergonhar mais, o Senhor quer nos deixar numa situação ainda muito mais difícil e vulnerável, já que eles, como leprosos, viviam uma situação de vergonha, sofrendo com estigmas, visualizando um final de vida cada vez mais degradante pelos efeitos daquela enfermidade. Sabe quando aqueles sentimentos e as circunstâncias nos vêm dizendo que se fizermos algo que Deus estabelece, seremos envergonhados? Que nós voltaremos com decepções, esses sentimentos que por vezes passam em nosso coração. Jesus já sabia que eles seriam curados. Porque, na verdade, o Senhor nunca dará uma ordem desconexa de todo o seu propósito. Não é desejo de Deus nos envergonhar, nos expor. Há um texto muito interessante no Salmo 138, e o versículo 2 diz assim: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. O que é que esse texto está dizendo? Te louvo pela tua fidelidade, porque empenhaste acima de tudo o teu nome. Tu honras o teu nome, Senhor. Por isso que a tua palavra, ela sempre se cumprirá. Em Deus não se originam ações irrefletidas, irresponsáveis, pois Ele mesmo empenha a sua palavra, Ele honra a sua palavra. Então, queridos, cabe fazermos um autoexame. E hoje, no nosso encontro de hoje, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E cabe esse autoexame, nós confiamos mesmo no caráter de Deus, porque como aquele texto de Lucas nos ensina, é caminhando que nós somos chamados a confiar. Nós não precisamos de algum lugar em especial
Nós não precisamos de momentos espetaculares, de fases melhores para provarmos o quanto a nossa fé é fundamentada no Senhor. É enquanto nós vivemos, é no nosso andar. É onde, é quando, é enquanto a nossa vida está acontecendo que nós nos propomos a fazer aquilo que Deus estabelece. Jesus está dizendo para aqueles homens: vão, mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto nós estamos colocando em prática o que Deus estabelece, é que nós estamos experimentando o poder da graça de Deus para nos capacitar. Enquanto eles iam, foram curadas. Muito significativa essa expressão. E um dos grandes desafios nesta vida é a confiança em Deus, é a fidelidade em Deus nas questões ordinárias da nossa vida. É o quanto nós demonstramos que confiamos nas nossas conversas, ou quem sabe no secreto do nosso canto, ou em público, quando nós estamos manifestando as nossas posições e as nossas avaliações da vida, do mundo. É enquanto nós estamos com o nosso cônjuge, com os filhos, quando os filhos estão com os pais, é na utilização dia a dia dos recursos que Deus tem nos dado. É assim que fica sendo provado o nosso andar por fé. Então, faça de cada passo, façamos de cada circunstância, de cada situação, de cada avaliação do mundo ao nosso redor, um exercício de fé de forma consciente. Por isso que é a graça de Deus que vai nos ensinando a caminhar por fé. E isso o Senhor Jesus está tratando com aqueles 10 leprosos. E em terceiro lugar, o que eu quero ver com você, que esse texto de Lucas capítulo 17 nos ensina sobre a graça de Deus, é que é a graça de Deus que resgata em nós um coração de adoração consciente, uma adoração consistente. Seguindo no capítulo 17 de Lucas, e agora os versículos 15 e 16 dizem assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E o final do versículo 16 também muito significativo, e este era samaritano. Vejam, o texto enfatiza que dos 10 curados, apenas um voltou. Um voltou para se reencontrar com Jesus, para expressar a sua gratidão a Jesus. E o texto diz que aquele que volta para agradecer era samaritano. No encontro com o Senhor Jesus, aquela esperança se concretiza. A minha esperança se concretizou, ele está dizendo. Então, o meu desejo é estar com Ele, é estar com o Senhor. E aquele homem vai, faz o que tem que ser feito segundo o que Jesus havia ordenado. Mas ele tem algo em seu coração que não esfriou, mesmo com o passar de um tempo, como os outros. Mesmo com uma expectativa de que agora ele podia se envolver em algumas atividades, já que ele havia sido restaurado da sua lepra, antes estava escondido, afastado. Então essa barreira não existia mais, então ele podia se envolver nas atividades do dia a dia. Mesmo com uma expectativa de que agora podia voltar ou resgatar uma vida normal. Quem sabe ele chamaria de um novo normal. Mesmo sabendo que ele agora poderia se envolver com pessoas que estavam esperando há muito tempo por essa oportunidade.
Mesmo com novas possibilidades pela frente, precisava reconstruir tudo de novo. Então ele podia pensar: agora eu tenho um mundo para aproveitar. Não estou mais limitado, nem fisicamente, nem socialmente, nem emocionalmente, por essa enfermidade. Ele podia pensar: eu tenho um mundo para aproveitar. Mas o que acontece? Ele se prostra diante do Senhor, o texto está dizendo, e o adora. O que nós vemos na atitude desta pessoa é muito mais do que gratidão. Ele está dizendo: a minha vida foi transformada. Olha o que eu era, o que eu sou hoje, a quem eu devo isso é o Senhor. E ele se torna um adorador. Ele tem uma atitude de adoração muito consciente, muito consistente. Ele está muito consciente de que o Senhor é aquele que me transforma a mim e transforma as minhas relações com a vida, com as pessoas, com o mundo. E vejam, a graça de Deus faz com que as minhas ações sejam por convicção. Ainda que ninguém mais queira se identificar com o Senhor. Ainda que solitário, ainda que só, as minhas convicções não derivam dos outros. Se Ele me recebeu enquanto leproso, quem sabe esse homem podia pensar assim, Ele receberá a minha adoração agora. Ele me receberá nesse momento. A busca de Deus é pessoal, queridos. Não é porque outros não fazem que eu não vou fazer. Não há tratamentos, não há mantras, não há sacrifícios, filosofias ou religiões que tenham o poder de realizar o que Deus, por sua graça, fez e faz por nós. Quem sabe algumas propostas que nós vemos por aí, ouvimos por aí, nos dizem que em situações assim eu desculpe outros, ou eu tenha que buscar dentro de mim a minha força interior, ou que eu esqueça tudo aquilo que passou. Quem sabe as propostas que muitas vezes eu ouço por aí sejam na base do que esquece, ou desconte, ou releve, ou tolere, ou sobrepuje. Mas a graça de Deus não. Ela restaura, ela refaz. Aquele leproso é curado e tratado. Ele é curado e sarado. O Evangelho trabalha dessa forma com a vida do ser humano. Nós podemos desafiar as ciências, as ideologias, a penetrarem nesse universo do mal que acomete o ser humano, tentando lhe dar respostas definitivas para suas crises, para sua condenação. O que acontece no fato daquele homem sendo samaritano, sendo estrangeiro, antes hostilizado, decidir agir dessa forma, se prostrando e buscando a aproximação com Jesus, é a consciência total, plena da restauração que ele experimenta. Porque ele age dessa forma sem medos, sem constrangimentos, sem receios, rompe com barreiras antes intransponíveis. Ele vai além de um ritual, ele vai além de pessoas que anteriormente o limitavam.
Este era aquele que vivia intimidado, constrangido, desolado. Não era apenas um muito obrigado. Não é porque os outros não voltaram que eu também vou seguir conforme a correnteza. Não. Ali nós vemos uma expressão de adoração, muito reconhecidamente, por aquilo que o Senhor Jesus havia feito na sua vida. Então, para eu encerrar a nossa reflexão de hoje, como é que nós podemos explicar o porquê dos outros 9 não terem voltado? Por que não voltaram? Os versículos seguintes nos mostram algo muito interessante, depois que esse homem volta e o diálogo de Jesus com ele. Mas eu diria que, para você, não passe rapidamente por textos onde Jesus está fazendo algumas perguntas. Preste bem atenção quando Jesus faz algumas perguntas, quando nós lemos ali nos evangelhos. Por que que ele faz perguntas? Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele não faz perguntas porque não conhece o assunto, porque não sabe o que está acontecendo, mas para revelar algo, visando trazer à luz as crises, as necessidades e realidades do coração daquelas pessoas que estão à sua volta, interagindo com ele ou não. Jesus faz uma pergunta: não foram curados 10? Ou não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Por que é que Jesus faz perguntas desse tipo? Em primeiro lugar, eu penso que uma das lições que nós podemos aprender com perguntas assim que Jesus faz, é para que nós não caiamos num laço, numa armadilha, permitindo que familiaridade se transforme em insensibilidade. Algumas vezes eu tenho mencionado até esse cuidado que nós devemos ter aqui com vocês. Então, os versículos 15 e 16, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano, e aqui tem o meu grifo. Ali tinha um homem que não estava familiarizado com as coisas de Deus, como ele era samaritano. Mas, como a própria Bíblia diz, quem mais é perdoado, mais grato está. Quem mais reconhece o quanto necessitava ser perdoado, do quanto Deus age graciosamente, mas essa pessoa tem consciência do significado da sua adoração, das suas expressões de adoração e gratidão para com o Senhor. Aquele que toma consciência do seu estado pecaminoso e se põe naquela posição de que o amor de Deus nos constrange, ele tem uma noção muito mais clara do significado da adoração. Enquanto, infelizmente, aquele que tem tido familiaridade com as coisas de Deus, o que tem convivido com as realidades da religião, com os símbolos no meio evangélico, no meio da religiosidade, tendo oportunidades que muitos não têm, este corre o risco de menosprezar alguns valores. 9 judeus familiarizados com a religião, que também tinham sido alcançados com a restauração da sua situação, não apenas a cura da lepra, mas a restauração de vida, não demonstraram o que
aquele homem que não tinha familiaridade com as coisas de Deus estava demonstrando. Como Provérbios 27, 7 nos diz, quem está saciado pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Então, o que nós podemos dizer? Cuidado para não cair nesse laço. É uma advertência para todos nós. Aquela pessoa que tem tido a oportunidade de viver em família, aquela pessoa que tem tido a oportunidade de desfrutar de um certo conforto na vida, estar num ambiente de afeição, de carinho no seu lar, aquela pessoa que desfruta de uma boa saúde. Ou, deixa eu aplicar para a nossa realidade como igreja, como corpo de Cristo. Aqueles que fazem parte de uma comunidade de discípulos, que tem como visão, que tem como propósito de seguir em fidelidade ao Senhor, que valoriza a comunhão entre os irmãos, que valoriza a exposição da palavra de Deus. São estes que correm o risco de desprezarem esses valores, valores dos quais muitos não desfrutam e gostariam de desfrutar. Então não permita que isso aconteça em sua jornada aqui. Não permita que familiaridade se transforme em insensibilidade. Jesus pergunta, aonde estão os outros que também foram restaurados? Mas os outros estavam muito familiarizados com as coisas de Deus. Mas em segundo lugar, um outro aspecto que nós podemos aprender com essa pergunta do Senhor Jesus é que nós devemos buscar o crescimento no desenvolvimento da nossa espiritualidade. E não estarmos tão preocupados assim em cumprir os atos religiosos. Nosso crescimento é na espiritualidade. Então agora, olhando para os versículos 17 e 18, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E veja o versículo 18, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Queridos, de novo, nós estamos hoje num momento de celebração da ceia do Senhor, até mesmo depois de um bom tempo que não pudemos desfrutar desse valor, dessa prática no meio do corpo de Cristo. E o fato de nós podermos participar da ceia do Senhor infunde em nós, em nosso coração, mais e mais o sentido e o valor da graça de Deus. A ceia do Senhor não faz parte apenas do calendário da igreja, de uma programação entre os cultos. Não foram 10, e somente você está aqui onde estão os outros. Algumas respostas, quem sabe? Algumas explicações. Talvez acharam que deveria apenas cumprir os preceitos religiosos. Eles foram lá, se apresentaram aos sacerdotes, se purificaram, ofereceram um sacrifício e quem sabe disseram, basta, não é? Cumpri o que a religião determina, fiz o que tinha que ser feito. E aí, eu diria que é o tipo de gente que confunde adoração com cumprimento religioso. Por isso, quem sabe, não valoriza o estar com o Senhor. Uma outra explicação, quem sabe tenham perdido no caminho o propósito de vida. Quem sabe agora que estão numa situação um pouco melhor, mais confortável, ou restaurados, pensaram, agora sim, então vou curtir a vida, eu estou bem, eu vou aproveitar e tirar o atraso de tudo aquilo que não fazia há muito tempo, eu vou viver minha vida. Isto é, perderam o sentido, o propósito para o qual foram restaurados, chamados. Ou quem sabe uma outra explicação, podemos chamar de acomodação. Trocaram
a alegria da vida plena pela acomodação. E já que eu vivi tão pequeno até hoje, essa vidinha mediana, medíocre, moralmente aceitável, cumpridora de deveres, isso agora me basta. Eu não preciso nem crescer mais. Amados, Jesus é a concretização da esperança para não apenas a cura, mas para a restauração dos nossos males. Essencialmente, o mal da separação de Deus provocado pelo estado da nossa pecaminosidade e que na cruz o Senhor Jesus trouxe a restauração. E na ceia nós celebramos essa restauração na pessoa de Cristo. O que eu peço é que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que você possa continuamente crescer mais e mais pelo toque da graça. Deus possa abençoar.